Como é que uma empresa com esses valores do início entra numa decadência de não perceber que as pessoas são realmente o mais importante? Costumo dizer que eu tenho de ser sempre o menos inteligente da sala. Tu defines como cultura da empresa? As pessoas, para saírem daqui, têm de ter uma voz estupidamente melhor. E se tiverem, sou eu próprio que as vou levar no primeiro dia ao trabalho delas. Bem-vindos a mais um podcast da Work Talks. Hoje temos um convidado muito especial para mim e não só, para a equipa toda, para o Pedro. Conhecemos-nos há quanto tempo? 6, 7 anos? Para aí? Para aí, 2018, talvez. Desde o dia em que nos conhecemos. Exato. O Diogo é daquelas pessoas que não preciso de lhe dizer grande coisa, basta olharmos assim um para o outro que a coisa corre. Entendemos. É alguém que eu admiro muito, como pessoa, como profissional, e que vamos conhecer um bocadinho mais sobre ele e o que é que ele faz, quem é o Diogo, e vamos começar mesmo por aí. Bora. Para quem não te conhece, que acredito que existam pessoas que nos estão a ouvir e a ver, que não te conhecem, quem é o Diogo? Ok, então obrigado em primeiro lugar pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês. Outra vez que eu estive com vocês há 2 dias. Quem é que é o Diogo? Agora é mais fácil eu definir-me, durante os tempos eu não me sabia bem definir, mas o Diogo é um rapaz com 36 anos, que eu ainda sou um rapaz, não sou nenhum velho. Às vezes aparentas. Às vezes aparento, principalmente no cabelo. Sou pai, sou marido também. Sou filho, que foi uma coisa que me gostou muito dizer durante alguns anos. E sou empresário. Sou uma pessoa que acredita em pessoas e sou uma pessoa que precisa de pessoas, essencialmente. E sou uma pessoa que também se aprendeu a definir pela fé, nos últimos anos, principalmente. Então acho que sou uma miscelânea destas coisas todas. É uma miscelânea que depois, do meu ponto de vista, produz um produto de requinte. Depende dos dias, mas sim. Às vezes. Então, conta-nos um bocadinho do teu percurso. Ok. Como é que tu começaste? Tu és uma pessoa de pessoas e não disse no início, mas o podcast tem como objetivo os convidados que vêm, pessoas que gostem de pessoas, que se ligam a pessoas, e depois como é que isso influencia o seu dia-a-dia nos negócios e também nas famílias. Certo. Então, conta-nos um bocadinho do teu percurso. Ok. Olha, eu costumo dizer, já partilhei isto com vocês, mas eu costumo dizer que nasci num berço de ouro, tive essa sorte, eu e o meu irmão. Os meus pais sempre nos deram todas as condições que, aliás, na altura, mais condições que a grande maioria das pessoas tinham. Mas eu sempre me identifiquei muito com pessoas. Nós sempre falámos de negócio à mesa, em casa, e sempre foi bom, mas eu sempre me identifiquei muito com pessoas, tanto que a minha mãe dizia que eu só aprendi a ficar perto dos meus pais no dia em que ela me pegou um susto, porque a qualquer sítio onde ia, eu ia sempre onde estavam mais pessoas. Minha mãe dizia que na escola, quando ela me ia buscar, ela encontrava-me sempre, porque era onde tivesse mais gente reunida, era onde eu estava, então ela ia sempre lá, eu nunca estava no mesmo sítio, isso era bom. Depois, aos 12 anos, eu decidi que queria começar a ganhar dinheiro. Então o meu primeiro trabalho foi com pessoas, que foi tomar conta de crianças mais novas que eu. Depois, aos 18 anos, como eu gosto muito de pessoas, abri uma empresa de desporto aventura com mais 3 amigos meus, éramos 4. O primeiro grande erro que eu cometi, sermos 4 sócios pares nunca é bom. E era para estarmos com pessoas e fazer coisas com pessoas, imagina, sei lá, escalada, descida de rapel, coisas desse género. E depois pelo caminho fui sempre aprendendo a gostar ainda mais de pessoas. Foi através do desenvolvimento pessoal, o meu próprio desenvolvimento pessoal como pessoa, que depois eu comecei também a aprender um bocadinho mais sobre pessoas, porque é fácil nós dizermos que gostamos de pessoas, só que continuamos a achar que os comportamentos nos irritam ou a não entender a origem do que é que seja e a fazer julgamentos fortes. Então, pelo caminho, eu fui aprendendo um bocadinho, porque também fui-me conectando com um conjunto de pessoas diferentes. E isso depois também me trouxe muita mais-valia para o resto das coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Mas, essencialmente, tem sido sempre assim, onde eu tento sempre caminhar para o lado onde existem pessoas. Quando é que tomaste consciência que, para tratares das pessoas, tinhas que tratar de ti primeiro? E te deu aquele clique para te desenvolveres internamente?
eu acho que como toda a gente quer dizer, como toda a gente também é um bocado generalizado, mas eu fui um bocadinho rebelde durante um determinado período do meu tempo, da minha vida, e chegou uma fase onde houve uma cisão grande entre mim e os meus pais, e a minha família. E aquele período de quase 2 anos de cisão fez-me ficar muito isolado. Eu isolei-me de propósito, mas aquele isolamento depois tornou-se quase uma prisão. Então eu comecei a entender que o problema, e eu culpava-os ou responsabilizava-os a eles por aquele momento, só que depois, passado algum tempo, tu começas a pensar, bem, se toda a gente à tua volta tem um determinado tipo de comportamento e tu és o único fator comum, então quer dizer que se calhar o desafio está em ti. Então a partir daí eu quis começar a entender um bocadinho sobre mim, mais. E coincidentemente ou não, exatamente no ano em que as coisas estavam mais difíceis, o meu avô materno morreu. E ele era a única pessoa que, dentro daquele momento em que havia a cisão entre mim e os meus pais, ele era a única pessoa que fazia o esforço para ter um contacto comigo. E aí sim eu senti-me muito, muito sozinho. Então eu tive de aprender a reconhecer-me outra vez. Porque eu também já não era a mesma pessoa que eu era antes. Não fazia sentido ter os mesmos comportamentos que eu tinha antes. Então, depois eu acabei por entrar numa empresa que me deu acesso ao mundo do desenvolvimento pessoal. Porque era isso que se via no dia-a-dia. Portanto, eles apostavam na formação das pessoas com base no desenvolvimento pessoal. Uma empresa pequenina, éramos pouquíssimos, éramos 20 e poucas pessoas naquela altura. E a partir daí eu também tive a oportunidade de começar a compreender-me a mim, a tirar a responsabilidade de fora dos outros e a trazer a responsabilidade para mim. E aí comecei a perceber como é que eu funcionava e só depois como é que os outros podiam funcionar. Então, repara, eu acho que foi um conjunto de fatores que eu não acredito no acaso, mas que acabaram por acontecer quase em catadupa e que me fizeram tentar entender um bocadinho mais. Que funções é que tu tinhas nessa empresa? Eu era um business manager, portanto no fim do dia o que é que eu tinha de fazer? Tinha de captar clientes, portanto um trabalho muito mais comercial, ou seja, lidar com pessoas, tinha de captar candidatos para as oportunidades que os meus clientes me davam e tinha de gerir esses candidatos, quando eles se tornavam funcionários, no dia-a-dia, tinha de geri-los a eles e a relação deles com a nossa empresa e com a empresa onde eles estavam a trabalhar na altura, isto dentro do universo do desenvolvimento tecnológico. Então, no fim do dia, 99,9% do meu trabalho era lidar com pessoas e trabalhar com pessoas, gerir frustrações de pessoas, porque as pessoas vão para o trabalho e não têm só as frustrações de trabalho, também têm as frustrações da vida, mas elas não distinguem. Então eu passei da fase do eu gosto de pessoas para a fase do eu tenho de aprender a gostar realmente de pessoas. Porque dizer que a gente gosta de pessoas, quer dizer, qualquer pessoa que anda aí na rua gosta de pessoas, acho eu. Só que tu tens de te desafiar a ti próprio a gostar realmente de pessoas e a entender pessoas, senão... Esse foi o teu primeiro emprego? Não. De forma em que tinha tinhas que gerir as pessoas? Foi o segundo, portanto, porque o primeiro, o anterior a esse já tinha sido dentro desse universo. Aliás, todos os meus trabalhos foram sempre com pessoas, porque eu comecei com consultoria, portanto sempre foram pessoas, não é? Mas onde eu tive a noção clara da responsabilidade que eu tinha de ter e a forma de gerir pessoas e de reter e cativar pessoas era crucial, foi ali só, porque nos outros sítios as pessoas eram tratadas no fundo como um número e ali as pessoas eram tratadas como uma pessoa. Isso ressoou muito em mim na altura, ressoa hoje ainda mais, né? Mas na altura ressoou muito em mim, porque a diferença era... Aliás, eu escolhi ir para aquela empresa exatamente porque durante todo o processo de entrevista eles mostraram sempre esse caminho. Essa importância. E tu sentias-te importante também no recrutamento? Claro que sim, porque tu eras ali... Eu fui tratado como uma pessoa, nos outros sítios, no recrutamento, nos outros sítios eu era tratado como um candidato e ali fui tratado como uma pessoa. Eles olharam para mim muito além da minha capacidade técnica ou de quem eram os meus pais ou do que quer que fosse. Eles olharam para mim como o meu potencial humano e eu valorizei muito isso. Depois daí tiveste outros desafios antes de estares onde estás hoje. E hoje estás num lugar onde tu te imaginaste há algum tempo. Sim. E queria que nos contasse um bocadinho como é que foi o percurso de chegares até onde estás hoje. Sim. Então, imagina, eu comecei nesta empresa que eu te falei, portanto isto foi 2014, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, e como eu te contei, éramos pouquinhos, éramos 20 e poucos e fomos crescendo. Passámos daqueles 20 e poucos entre pessoas internas e que estavam em cliente para quase 200 na altura. Passámos de um escritório que estava dividido entre nós e um produto para um escritório no Porto, um escritório em Lisboa, um escritório na Holanda, e as coisas foram crescendo assim, e isso foi muito bonito.
estive lá quase 8 anos e ao fim de 8 anos as pessoas passaram a ser tratadas como números, ou seja, os valores mudaram. Antes o resultado vinha na consequência daquilo que as pessoas eram. Passado estes quase 8 anos, os resultados eram mais importantes que as pessoas e as pessoas vinham depois. Então, na verdade, não foi só passado esses 8 anos. A coisa já estava a acontecer há quase 3 anos. E eu ia ficando, mais uma vez, pelas pessoas, pela minha equipa, uma equipa grande. Só que eu também comecei a perceber que aquilo que eu estava a fazer a mim, ao deixar-me lá ficar, não era saudável para mim, nem para eles. Tanto que à data de hoje, neste caso há 2 anos, que depois de eu sair, toda a gente saiu. Portanto, já não existe ninguém da minha antiga equipa lá. É estranho é que como é que uma empresa com esses valores do início entra numa decadência de não perceber que as pessoas são realmente o mais importante. Às vezes, nós como empreendedores, não é? e líderes, também nos apetece fuzilar alguém claro de vez em quando. Claro que sim, mas claro que sim. Chegar ao final do dia e ok, nós não somos melhores do que eles. Claro que não. Repara, eu costumo dizer que eu tenho de ser sempre o mais tenho de ser sempre o menos inteligente da sala, porque se tu contratas as pessoas para elas serem menos inteligentes que tu não estás a contratar pessoas melhores que tu. A mim, ao contratar pessoas melhor que eu, e até te posso dizer, dou-te um exemplo muito prático, nós estamos neste momento a contratar uma posição muito específica, que é um Security Engineer, portanto um engenheiro de segurança, mas com características que não existem cá em Portugal. Portanto, não existem pessoas em Portugal que tenham feito tudo o que eu quero dentro daquele espectro. Me está a obrigar a mim também a estudar mais e a entender mais porque eu sei que a pessoa não vai fazer check em todas as coisas que eu quero, mas há pessoas, neste caso temos um candidato agora em fase final, que ele nos surpreendeu muito porque, por exemplo, durante o teste técnico dele, independentemente de ele não ter tocado em algumas ferramentas, ele sabia a lógica por detrás de todo o processo. E é isso que eu gosto nas pessoas. Eu não estou à espera de contratar alguém que saiba tudo, eu estou à espera de contratar alguém que, independentemente de não saber tudo, se não souber, diz que não sabe, mas vai atrás e procura fazer. Sim. Portanto, nós temos de ter sempre alguém melhor que nós à nossa volta. E na altura, a empresa passou a valorizar muito mais o dinheiro e passou a valorizar muito menos as pessoas, independentemente da máscara que as empresas têm ou não têm, porque tu vês pela rotatividade, tu vês pela taxa de retenção, tu vês até pelos próprios líderes, a transparência que a empresa tem, porque quer tu queiras, quer não, tu até podes apregoar da boca para fora um conjunto de coisas, mas no dia-a-dia e nas atitudes tu consegues entender que a pessoa tem um comportamento diferente, e na verdade eu há 3 anos que já estava a identificar o problema, já tinha feito. Inclusive já tinha levantado esse tema e portanto, ao fim desses quase 8 anos, nós separámos-nos, eu fui para eu saí, foi exatamente no Covid, eu estava no Brasil e fiquei preso no Brasil durante 6 meses, não podia vir para Portugal, vocês recordam-se, obviamente. Nós não ficámos lá porque... Vocês não ficaram porque não foram à última da hora, mas eu fiquei lá preso, não podia vir, não havia avião para nós. E no momento em que eu estava a desligar-me dessa empresa, eu liguei a todos os meus clientes de lá, a dizer, olha pessoal, eu vou sair, vocês vão ficar entregues a esta pessoa, e um dos meus clientes que já me estava a tentar contratar há quase 4 anos disse-me, vais sair, então agora que vens para nós. E eu disse, tá, ok, eu vou, mas com uma condição, eu vou ficar durante 2 meses de férias. E assim foi, o meu último dia foi 31 de janeiro, e eu já tinha ficado o mês de janeiro inteiro de férias, depois fiquei em fevereiro de férias, entrei em março, comecei a trabalhar de lá, de março, do meu computador pessoal. E foi muito bom porque foi uma empresa onde eu já tinha trabalhado há uns anos e eu tinha prometido a mim mesmo que só voltava se fosse com uma posição onde eu pudesse realmente influenciar a cultura da empresa, que acho que isso é o mais importante. E foi uma posição onde eu pude influenciar a cultura da empresa. O que é que tu defines como cultura da empresa? A cultura tem muito a ver com, em primeiro lugar, os valores da empresa, né? E as pessoas identificarem-se ou não com esses valores. É o bem-estar no dia-a-dia, aquilo que nós chamamos do equilíbrio da vida-trabalho, porque eu acredito que tem de haver um equilíbrio. Repara, eu não acredito em horários das 9 às 6. As minhas pessoas não trabalham todos os dias das 9 às 6. Nem faz sentido que elas trabalhem das 9 às 6, porque ninguém é produtivo a trabalhar das 9 às 6. Eu costumo dizer às minhas pessoas que se elas trabalharem 40 horas por semana, está tudo bem. Se elas trabalharem 20, mas à sexta-feira entregarem tudo o que tinham para entregar durante a semana, fantástico. Eu nem quero saber onde é que elas andam. Se elas estão em casa, se elas estão no ginásio, se elas foram às compras. As minhas pessoas têm a oportunidade de ir às compras a meio do dia, têm a oportunidade de ir treinar às 10 da manhã. Eu não quero saber onde é que eles estão.
Agora, se a pessoa, em vez das 40 horas, demorar 60 ou 80 a fazer o que tem para fazer, aí sim eu tenho de saber o que é que se passa, porque eu tenho que perceber o que é que eu posso fazer para ajudar a pessoa. E eu acho que isso e tudo isto, mais obviamente o ambiente que tu crias, as condições que tu dás, financeiras, não financeiras, porque hoje em dia nós falamos muito de salário financeiro, mas também podes muito falar de salário emocional. E o salário emocional é uma coisa que não se paga, e isso é taxa de retenção. O salário emocional é o que tu podes proporcionar às pessoas, onde elas têm de aceitar uma proposta estupidamente incrível e melhor para sair da tua empresa. É isso que eu digo a toda a gente dentro da Radicant. As pessoas para saírem daqui têm de ter uma proposta estupidamente melhor. E se tiverem, sou eu próprio que as vou levar no primeiro dia ao trabalho delas. Porque tem de ser tão bom, tão diferenciador, pá, que tem de valer muito a pena. Então cultura é isso. E eu entrei na altura para esta empresa, pude influenciar a cultura, tinha 200 e poucas pessoas já sob a minha responsabilidade assim que entrei, foi muito giro. Tivemos 1 ano e meio de muito sucesso, foi muito bom. Muitos clientes novos, desenvolvemos muito software giro. E apareceu a Radicant, portanto, na Suíça. Apareceram os 2 investidores que eu tenho da Suíça. A Google e um Banco Nacional Suíço. É à semelhança daquilo que é o Banco de Portugal, mas como eles estão divididos por cantões, é de um cantão em específico. E eles desafiaram-me a abrir, portanto, a empresa aqui em Portugal, a ser um co-founder da empresa aqui em Portugal. E o objetivo seria nós conseguirmos, portanto, isto foi sensivelmente em março, abril, e eu comecei em maio, dia 19 de maio. Seria abrir aqui a empresa e até dezembro nós tínhamos de ter 20 pessoas. Que era uma coisa ambiciosa. E nós chegámos a dezembro com 35 pessoas. E depois, no ano a seguir, o objetivo era chegar a dezembro com 38 pessoas e nós chegámos a dezembro com 52 pessoas. E hoje somos quase 60 e somos... O que é que vocês fazem exatamente na Radicant? Explica para quem nos está a ouvir perceber. Então, a Radicant é um banco, okay? É um banco. Na Suíça, nós somos um banco. Somos o primeiro banco 100% digital da Suíça. Não existia nenhum banco digital antes de nós. E para seres um banco digital, é uma coisa que é muito importante. As pessoas falam muito dos neobancos e por aí fora. Mas para tu seres um banco, tu tens de ter autorização para fazer transações bancárias e tens de ter uma licença bancária. Ponto. Não é uma Wise da vida, não é uma Western Union que podes fazer transações daqui para ali, fazer câmbio. Não, isso não é um banco. Isso é um prestador de serviços financeiro. O que nós fazemos é ser um banco à série. E, aliás, nós temos o recorde, na Suíça nós conseguimos uma licença bancária que em média demora 2 anos e meio, 3 anos a ter. Nós conseguimos em 6 meses, que foi muito giro. E o que nós fazemos aqui em Portugal, portanto, nós temos, neste momento somos um grupo de empresas, temos o Radicant Bank AG, que é o banco em si, só atua na Suíça e há 3 ou 4 meses na Alemanha. Temos a Radicant Innovation Hub, portanto o Innovation Hub mesmo, que é a empresa que eu faço a gestão e da qual eu sou o CEO aqui em Portugal. E depois temos uma coisa que se chama RBS, que se chama Radicant Business Services, que é uma empresa que nós compramos também, que está agora agregada dentro do grupo, que é como se fosse o teu melhor amigo contabilista. Portanto, é um contabilista online que nós estamos a fazer a integração dentro da estrutura do banco. Ou seja, imagina, tu em vez de estares a fazer as coisas do dia a dia, onde tens de, tenho que levar a fatura para aqui, tenho que levar a fatura, não. Digitalizas a fatura vai automaticamente para dentro da tua aplicação e a tua aplicação é o teu contabilista e o teu gestor bancário, portanto, comunicas só de uma maneira. Aquilo que nós fazemos é desenvolvemos de A a Z todas as operações do banco aqui em Portugal, portanto, não existe desenvolvimento fora de Portugal, e desenvolvemos a inteligência artificial que trabalha por trás disto. Portanto, o teu gestor de conta é uma inteligência artificial. E é isso que é muito giro, porque ninguém faz isto no mundo inteiro. Nós fomos aprender um bocadinho com a Uber, para saber como é que o algoritmo deles funciona, fomos aprender um bocadinho com a Netflix, para saber como é que o algoritmo funciona, e temos aprendido muito com a Google, que obviamente é um dos sponsors, e tem sido esta a aventura. Portanto, nós aqui o que temos é a estrutura tecnológica toda da A a Z. Para além desse desafio que é enorme, e tiro-te o chapéu, e tu sabes que eu admiro-te muito, tens outras coisas para além daquilo que fazes na Radicant, projetos pessoais, porque és empreendedor e vês sempre muito mais para além daquilo que é o que está visível ali aos olhos nus, não é? Certo. Sei que desde há alguns anos que um dos teus objetivos também é ser investidor em algumas empresas, e esse processo também já aconteceu. Sim, começou a acontecer no ano passado, no início do ano não, mas em março, abril, foi na altura dos meus anos, surgiu essa oportunidade. Sabes que eu acredito que a gente também...
chama às oportunidades quando a gente se foca muito em fazer as coisas acontecer, né? Fazer acontecer é importante. E eu comecei a esforçar-me ao máximo para conseguir materializar esse conjunto de coisas. Obviamente tens de relacionar e foi outra vez através de pessoas. E surgiu a oportunidade em março, abril, e eu tinha um parceiro, uma empresa parceira que fomos almoçar e eles estavam à procura de mais um sócio, por exemplo. Então eu optei também por... tivemos ali a estudar o processo todo, obviamente fomos nos conhecendo, e quando tu fazes um investimento em algum sítio, ou quando tu te tornas sócio de algum sítio, tu não ganhas só os direitos que tens sobre o sítio, também ganhas os deveres. E é preciso nós estudarmos isso, e portanto eu tive a oportunidade de fazer este investimento, deste primeiro investimento na altura. Aliás, eu digo que é o primeiro investimento, mas na verdade não é, porque eu já tive de fazer investimento, por exemplo, no negócio da Marina, e nós também somos parceiros. Ela tem um negócio próprio, mas já tinha investido. Surgiu esta oportunidade de fazer este negócio e de investir também neste grupo de empresas, e nós lançámos uma startup também recentemente, e a startup já está no mercado, já tem, desde janeiro, já tem para aí 15 ou 16 pessoas, também estamos a fazer as coisas aos bocadinhos, porque não temos nenhum investidor de fora, é tudo nosso, mas as coisas também estão a acontecer, é tudo dentro do universo do desenvolvimento de software, porque é isso que eu sei fazer. Depois há um conjunto de coisas que eu vou querendo fazer, como tu dizes bem, porque a malta pergunta se eu tenho, tens uma cadeira de sonho. Eu digo, costumo dizer que tenho um sofá de sonho, um banco daqueles grandes, para ir fazer um conjunto de coisas. Isto, o empreendedorismo, não tem só a ver com os projetos próprios que estavas a falar agora, vem também quando estás a trabalhar para outras empresas, como é o caso da Radican, em que tu colocas lá toda a tua energia e o teu foco para que as coisas resultem, não é? Sem dúvida. Então, todos na realidade somos empreendedores. Qualquer pessoa é. E diz-me uma coisa, para alguém que está agora no início de carreira, ou que tem perspectivas de querer ter um negócio, e que pensa, isto não é para mim, que conselhos é que... Isso com certeza que algum dia se calhar passou-te pela cabeça ou não. Claro, acho claro, capaz obviamente. De passar a toda a gente. Que conselhos é que tu dás a essas pessoas para não se deixarem ficar e chegarem àquilo que elas querem? Olha, sabes que isso é um caso muito giro, porque a Marina, a minha esposa, quando chegou a Portugal, ela tinha um pavor à palavra empreendedorismo. Tinha mesmo pavor. Não sei se ela já vos contou isto ou não, mas acho que já deve ter partilhado. Ela contou isto na certificação dela. Porque ela achava que não era merecedora de ser empreendedora. Ela não dizia desta maneira, mas era exatamente isso. Até ao dia em que ela ganhou coragem, e aliás ganhámos coragem os dois no mesmo ano, porque ela despediu-se do trabalho seguro que ela tinha e eu decidi abrir a Radican em Portugal exatamente no mesmo mês. Ou seja, nós ficámos literalmente sem chão. Se acontecesse alguma coisa errada, estávamos os dois agarrados. Mas para quem está a começar, eu acho que se nós nos imaginamos muito numa coisa, e se aquela coisa nos aparece na nossa cabeça vezes sem conta, em momentos distintos, se aquilo é mesmo o que nós queremos, eu não acho que haja um momento certo. Obviamente há coisas que nós devemos fazer antes que nos obrigam a preparar-nos para aquele momento. Também não é fazer só porque sim, vou fazer de cabeça, pronto, tchau, depois a consequência que venha. Não. Se calhar é importante, em primeiro lugar, começarmos a aprender o que é que ser aquilo ou fazer aquilo requer. E muitas das vezes o melhor é ir trabalhar em algum sítio onde possamos aprender as bases daquilo. Ganhar alguma experiência. Estudar muito, é importante tu estudares muito. Eu ainda ontem estava a dizer isto lá em casa. Eu não passo um dia em que eu não leio alguma coisa, e agora mais recentemente, né? Se calhar no último ano e meio, eu não passo um dia sem ler alguma coisa que não tem nada a ver com o meu ramo profissional, e em ler alguma coisa que tem a ver com o meu ramo profissional, porque isso me obriga, quando eu leio sobre o meu ramo profissional eu aprendo para crescer, internamente, quando eu leio sobre alguma coisa externa, eu obrigo-me a crescer externamente. Então imagina, todo o tipo de temas que tu queiras pensar, obviamente leio muito sobre gestão, sobre tecnologia, sobre pessoas. Ainda ontem à noite fui à Feira do Livro, comprei mais um livro sobre liderança e gestão de pessoas dentro do que é inteligência emocional, muito giro. Mas ao mesmo tempo também leio coisas sobre neurociência, nutrição, treino, natação, aviões, tubarões. Sim. Todas as coisas estão ligadas umas às outras, são um entrelaçar. Yeah. E tu também
és um adepto do treino, és muito focado nisso, também tens a Marina que te obriga. E são hábitos que ajudam no dia-a-dia e na entrega depois da tua área profissional. Sim. Como é que tu fazes essa gestão do treino e da nutrição e da energia? Explica aí um bocadinho. Tens a Marina que te obriga logo. Sim, a Marina ajuda muito porque... ajuda muito várias coisas. Nós temos o estúdio lá em casa, que vocês já viram, onde ela dá treinos às clientes dela e obviamente que eu aproveito para treinar, já que lá está, convém. A Marina também vem ao podcast. Sim, depois vocês vão ter a oportunidade. Quem ouvir o teu, depois eu vou logo dela a seguir, que é para perceber algumas coisas que podem ficar aqui menos claras no teu. Sim. Se ficar menos claro é por causa do sotaque dela. Bom, olha, sabes que eu hoje em dia tenho um conjunto de hábitos que eu gosto, que, na verdade nos últimos 3 meses, eu há bocado não falei, né, mas eu tenho uma marca pessoal que vocês trabalham e que agora vamos recomeçar o trabalho, e eu próprio me afastei muito da minha marca pessoal nos últimos tempos, mas propositadamente, porque também estava uma grande confusão dentro da minha cabeça e dentro de mim, com todas estas coisas novas a acontecer, portanto, o Teodoro, a Aurora, o Teodoro a aceitar a Aurora, e portanto o trabalho, as empresas novas, era tudo uma grande miscelânea de coisas, e eu tive de dizer não, eu agora preciso de me desligar porque senão eu não me vou encontrar a mim, porque só estou a encontrar os outros. Mas os hábitos que eu tenho hoje, que são hábitos que me fortificam e que também estão em constante mudança, daqui a 6 meses podem ser outros completamente diferentes, mas no início à realidade atual, tu estás, não é? Mas no início há uma coisa que eu te garanto, eu não tinha este tipo de hábitos, a única coisa que eu tinha era uma força de vontade gigante e um acreditar gigante que eu queria fazer mais e melhor. Isso também não desapareceu, só que hoje em dia isso foi agregado a este tema dos hábitos. Então imagina, eu tenho que me disciplinar muito, porque se eu quero treinar eu tenho de arranjar horário para treinar, e toda a gente tem horário para treinar porque a gente tem todos 24 horas no dia, portanto não tem como não treinar. Mas a alimentação é tu dizeres assim, olha, o que é mais importante? Isso é um dos temas sobre os quais eu leio muito. O que é mais importante? A minha saúde ou a minha gula? E então eu penso sempre, a minha saúde, porque eu, se quero brincar com os meus filhos, eu tenho que ser saudável. Eu, para ser saudável, tenho que treinar. Eu, para treinar, também tenho que me alimentar bem, senão uma coisa sem outra não funciona. Então, quando tu entendes que a cadeia da lógica tem a ver com uma coisa muito maior do que tu, não é? Questão do propósito, os hábitos acabam por se tornar muito mais adaptáveis à tua vida e acabam por se tornar muito mais fáceis. Agora tu perguntas-me, e isso não te custa? Claro que me custa. Ainda ontem à noite eles estavam todos a comer sobremesa e eu tive de ir comer ananás. Mas pronto, é o que temos. Mas há ananás doce. Não, ele até era docinho, tinha uma raspas de limão boa, mas então, quando tu tens mousse de chocolate e bolo de bolacha, o ananás pesa. É uma conversa entre amigos. Obrigada por esta conversa. Tu sabes que acrescentas sempre muito à nossa vida, à nossa empresa, aprendemos muito contigo também. Foste uma pessoa mesmo importante que apareceu e tinhas que aparecer, e nós sabemos disso. E nós na tua vida, claro. Obviamente. Deixas-me só aqui com uma última coisinha. O Diogo de hoje, daqui por 10 anos, o que é que o Diogo com mais 10 anos irá dizer a este Diogo de hoje? Pá, olha, acho que lhe vai dizer parabéns, valeu a pena, custou, porque dói todos os dias. Quem acha que não dói, dói. Não pares, mantém-te curioso, porque eu acho que esse tem sido o desafio. Não desistas das tuas ideias, não tenhas medo de dizer não, ignora as críticas, olha só para as que já fizeram mais do que tu, porque é com elas que tu tens de aprender. Pá, e mantém-te fiel a ti e aos teus princípios e agradece a Deus, porque sem Ele também não estavas cá. Sim, faltou-nos esse item que é muito importante, e é alguma coisa que também que nós temos em comum, as nossas famílias têm em comum, o acreditar em Deus e
sermos pessoas de fé. Isso é uma coisa que influencia também muito o nosso dia-a-dia e a perspectiva para onde é que nós queremos ir, e sabemos que às vezes podemos não estar a ver nada lá à frente, mas acreditamos, não é? Sem dúvida, sempre. Diferente de quem não acredita em nada e faz sem acreditar. Sempre. Obrigada. Obrigado. Se quiserem encontrar o Diogo, podem encontrá-lo nas redes sociais deles. Nós depois vamos deixar aqui para poderem encontrá-lo, e ficamos à vossa espera no próximo episódio da Work Talks para mais uma conversa com alguém muito inspiradora. Obrigada.